Eu quero neste momento dar continuidade a respeito do assunto do arrebatamento da igreja na metade dos 7 anos da Aliança Árabe-Israelense que vai dividir a cidade de Jerusalém. A profecia de Daniel capítulo 9, versículo 27, fala que haverá uma semana de 7 anos, uma semana profética, que vai haver uma aliança de paz. Então ali não está falando de 7 anos de tribulação, mas 7 anos de aliança. E na metade dos 7 anos fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sob a asa das abominações virá o assolador. Então o anticristo assolador se manifesta na metade dos 7 anos, como também o próprio Senhor Jesus Cristo disse isso em Mateus 24:15. Quando vocês viram a abominável desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, então Daniel falou que o assolador vai estar na metade da semana no templo em Jerusalém, que é a passagem que o apóstolo Paulo também falou em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, do homem da iniquidade, o filho da perdição, que se levanta e se opõe contra tudo que chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus. Estamos falando de uma reconstrução física do templo em Jerusalém. Por isso eles vão estar fazendo os sacrifícios, as ofertas de manjares, ou oferta de cereais, ou oblações, que está em Daniel capítulo 9, versículo 27. Eles vão estar fazendo até que venha o anticristo e entra no santuário de Deus. Então, desta forma, as pessoas que têm a visão pré-tribulacionista, do modo de vista tradicional, acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes dos 7 anos e, por isso, eles interpretam que são 7 anos de tribulação e não são. São 7 anos de aliança e a metade da semana a aliança é quebrada e então vem a grande tribulação, que é um período de 42 meses, ou 1260 dias, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então Daniel 7:25 fala sobre isso, Daniel 9:27 fala da metade da semana vem o assolador, também Apocalipse 11:2 fala que os gentios vão calcar aos pés da cidade santa durante 42 meses. Depois o dragão vai perseguir a mulher em Apocalipse 12:14 durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, são os 3 tempos e meio. E Apocalipse 13:5 é bem claro, 42 meses. Então todas as referências a respeito da grande tribulação está sendo referido como um período de tempo de 3 anos e 6 meses a partir da metade dos 7 anos. Então as pessoas pré-tribulacionistas acreditam que são 7 anos de tribulação. Isso não está na Bíblia, tá? São 7 anos, a única menção bíblica é de 7 anos, como eu já referi em outros vídeos também, tá? 7 anos de aliança, mas aliança quebrada na metade dos 7 anos, e aí então vem um período de grande tribulação, como desde o princípio do mundo não houve e nem haverá jamais. Então, são as descrições bíblicas a respeito desse assunto. Então, da mesma forma, a palavra fala em 1 Coríntios 15:52, que esse arrebatamento da igreja, que não será antes dos 7 anos, porque não são 7 anos de tribulação, vai ser num abrir e fechar de olhos, tá? Num momento, uma reunião súbita da igreja com Jesus Cristo nos ares. Então Jesus Cristo vem entre nuvens, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15, a palavra é parousia, e no versículo 17 desse texto de 1 Tessalonicenses 4, fala que é uma vinda parousia entre nuvens nos ares. Então eu falei a respeito disso em outros vídeos, e aqui está falando então de uma vinda para os mortos ressuscitarem e depois nós os vivos sermos transformados com corpos glorificados para o encontro entre nuvens. Então não é vinda erkomai, como está escrito em Mateus 24, 30, né? Que fala da vinda, que aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e todos os povos da terra verão e se lamentarão, todas as tribos se lamentarão porque eles estão do lado do anticristo. Então aqui é vinda, Mateus 24, 30, depois da tribulação, enquanto o arrebatamento é um momento súbito, num piscar de olhos, e será ao soar da última trombeta, como está em 1 Coríntios 15:52. E aí, quando que é a última trombeta? É em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Isso quer dizer que desde Apocalipse 6, quando começam as manifestações dos juízos de Deus, primeiro com o anticristo, depois vem guerras entre as nações, depois vem uma crise econômica financeira, depois vem morte, fome e pestes, né? Tá? Uma mortandade na terra.
Então, são manifestações que já estão acontecendo e que só que vão piorar de maneira mais efetiva à medida que nós entramos naquele período do princípio das dores que Jesus falou. Guerras e rumores de guerras, fomes, epidemias, terremotos em vários lugares. Aí ele fala, vos perseguirão, serão odiados de todas as nações por causa do meu nome, que é o quinto selo também, tá? Então, a sequência do selo de Apocalipse 6 é exatamente isso, tá? E o quinto selo é morte aos cristãos, tá? Que serão perseguidos e serão muitos deles mortos também, tá? Como já tem sido em várias nações, já tem acontecido. E aí depois vem as manifestações do sexto selo, com sol e estrelas, como eu falei de Lucas 21, 25, que fala os poderes do céu serão abalados, os homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porque eles terão medo exatamente do bramido do mar e das ondas, estão falando de terremotos e tsunamis, tá? Que em Lucas 21 refere então, tá? Então são várias manifestações, mas Jesus refere que essas manifestações são o princípio das dores, até que todas essas manifestações acontecem e chega a sétima trombeta, o sétimo selo aberto, 7 anjos recebem 7 trombetas para tocar, com manifestações de juízo aqui na terra, e depois vem então no Apocalipse 11, a última trombeta sendo tocada, e Apocalipse 12 tem o arrebatamento da igreja, o corpo de Cristo, Apocalipse 12, 5, aqueles que venceram o diabo pelo sangue do Cordeiro, pela palavra de testemunho que deram, que mesmo em face da morte não amaram a própria vida e até se dispuseram a morrer, perdendo a sua vida para ganhá-la para a vida eterna. Então Apocalipse capítulo 12, versículo 11 e 12, festejando nos céus, porque é o tempo das bodas do Cordeiro, no arrebatamento da igreja. Nós vamos celebrar ali, e depois disso, Apocalipse 12, versículo 14, tá? Existe então a manifestação, a expulsão do diabo dos céus, porque a igreja subiu, o diabo vai descer, vai ter uma guerra nos céus, Apocalipse 12, 7 e 8, e vai ser expulso o dragão, aquele que nos acusa de dia e de noite, hoje nas regiões celestiais, com seus principados e potestades, dominadores e forças espirituais da maldade nas regiões celestiais, não vai mais se achar no céu, o lugar deles vai ser expulso para a terra, sabendo que pouco tempo lhe resta, Apocalipse 12, 12. E quanto tempo que é? Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, Apocalipse 12, 14, Apocalipse 13, 5, 42 meses, quando o diabo lançado para a terra vai dar o seu trono, seu poder e grande autoridade para o anticristo, que vai então ali agir sobre as nações da terra. Então, versículo 7 fala que todos os povos, as tribos, nações que não lavaram as suas vestiduras, que não estão seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, vão estar entregues nas suas mãos. Ele vai dominar sobre todos e vai impor que todos recebam uma marca para comprar e vender, a marca 666, Apocalipse 13, versículo 16 a 17, tá? Então, mas enfim, os pré-tribulacionistas não acreditam desta forma, né? Então, como tem a sétima trombeta lá em Apocalipse 11, como vai justificar que a igreja vai ser arrebatada antes dos 7 anos, lá em Apocalipse 4, como os pré-tribulacionistas acreditam, se essa última trombeta está lá em Apocalipse 11? Então realmente Apocalipse 11, a última trombeta, e depois, ao soar da última trombeta, vem descrito no Apocalipse 12 o arrebatamento da igreja, e depois mais 42 meses da segunda metade dos 7 anos, então nesses textos que eu falei, tá? Do próprio texto de Apocalipse 12, 14, depois 13 e 5, tá? Ainda mais 3 anos e meio depois do arrebatamento da igreja do Apocalipse 12. Então, o que se justifica dos pré-tribulacionistas? Justifica-se que não é a trombeta do Apocalipse, que é a trombeta da festa das trombetas, fazendo uma correlação entre as festas judaicas e os acontecimentos mundiais. É verdade que isso realmente vai acontecer, como tem acontecido. A morte de Cristo foi na Páscoa. Claro, ele era o Cordeiro Pascual, né, que veio realmente morrer no sacrifício da Páscoa para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá? Da mesma forma, o batismo do Espírito Santo foi na festa do Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. E a festa seguinte, a festa na entrada de ano, é a festa das trombetas. Tá? E essa festa das trombetas, então, é o anúncio, né, do dia da expiação e da entrada do novo ano. E então as pessoas fazem essa referência, então, que vai ser no dia da festa das trombetas, ao soar da última trombeta da festa das trombetas na entrada de ano. Então, associando isso na festa, no calendário judaico, ao mês de setembro, que em geral é a passagem de ano, e quando teria então a festa das trombetas. Assim,
Pregadores bastante importantes, conhecedores profundos das Escrituras, já marcaram numa festa das trombetas, dia 23 de setembro de 2017. Eu fiz um vídeo a respeito disso, que não ia acontecer o arrebatamento no dia 23 de setembro de 2017. Depois, no ano seguinte, também foi anunciado. Vai ser agora, na saída do ano, do 50º ano do jubileu judaico, então vai ser a festa das trombetas e o arrebatamento da igreja vai ser em setembro de 2018. Não aconteceu. E não é necessariamente, diretamente nessa questão de marcar datas desta forma como já foi marcado. Então, é certo que pode acontecer numa festa das trombetas também, tá? Por exemplo, o que eu quero dizer? Se houver uma aliança de 7 anos entre árabes e israelenses, dividindo a cidade de Jerusalém e permitindo que os judeus reconstruam o templo, agora nesse mês de junho, tá? Então, o que vai acontecer? Na próxima Páscoa, na Páscoa do nosso calendário do ano de 2021, o que vai acontecer é que os judeus vão estar com o templo reconstruído, porque eu falei para vocês que existe um grupo de judeus ortodoxos que chama-se Fiéis do Monte do Templo, que já tem todo o templo pré-fabricado, já está tudo pronto. As vestes sacerdotais, está tudo preparado, novilha vermelha para a consagração do sumo sacerdote, está tudo absolutamente pronto, só que eles não podem reconstruir ainda enquanto não houver um acordo de paz. Eu falei de Apocalipse capítulo 11, versículo 2, quando João é dado para medir, é ordenado para medir o templo, e ele fala, não meças o átrio exterior, porque ele foi dado aos gentios, que durante 42 meses calcarão aos pés da cidade santa. Então eu mencionei a respeito disso, que no átrio exterior, no pátio exterior dos limites do templo, ali do Muro das Lamentações, está a mesquita da cúpula dourada, o domo da rocha, tá? E então está no átrio, na parte exterior, e o templo não está naquela localização, e por isso existem até maquetes já feitas do templo reconstruído em Jerusalém ao lado da mesquita, porque realmente a mesquita não precisa ser derrubada para que haja reconstrução do templo. Então já existem projetos nesta forma, arquitetônicos, para que o templo esteja reconstruído ao lado, tá? E eles vão estar durante 42 meses, durante a primeira metade da semana, dominando aquela região ali, porque os estrangeiros vão permitir a reconstrução do templo em barganha, em negociação, para que Israel ceda a parte leste de Jerusalém para essa capital do Estado palestino, e então eles vão estar reconstruindo o templo como barganha, como essa forma de compensação. Mas a mesquita não precisa ser derrubada. Esses judeus ortodoxos já tentaram entrar lá para explodir a mesquita, para que o templo seja reconstruído. Fruto de um acordo de paz, isso vai acontecer, de ter talvez até os dois ali, né? Mesquita e templo, ao mesmo tempo ali, e os judeus sacrificando e fazendo seus sacrifícios ali no templo em Jerusalém, tá? E aí então, o que eu estava falando? Então, se houver um acordo de paz até junho de 2020, na Páscoa judaica do ano 2021, os judeus começam a fazer os seus sacrifícios para Deus no templo em Jerusalém. Até que, na metade dos 7 anos da aliança, isso vai dar em 2023, tá? Então, o que vai acontecer? Vai haver a quebra da aliança, o arrebatamento da igreja, primeiro, aí nada mais detém o anticristo se levanta e se assenta no santuário de Deus e exige adoração e culto, tá? Estou falando, claro, de datas especulativas, se realmente a aliança árabe-israelense acontecer ainda no ano de 2020, tá? E então, o que vai acontecer? Com a Páscoa judaica sendo celebrada, o templo sendo reconstruído, e eles celebrando a festa judaica do ano 2021 lá em Jerusalém, vai dar depois 3 anos e 6 meses, e vai dar na virada do ano novo judaico, e pode haver uma festa das trombetas em setembro de 2023, quando então pode acontecer o arrebatamento da igreja, coincidindo a festa das trombetas, mas não é isso que as escrituras estão falando da festa das trombetas. Está falando da última trombeta do Apocalipse mesmo. Por quê? De 2020, fazendo o acordo de paz, o anticristo começa a subir, se manifestar, uma revelação do anticristo entre muitos falsos cristos. O verdadeiro começa a subir e se tornar forte com pouca gente, que é o texto de Daniel 11, 21 a 23. Tá? Ele vem caladamente e toma o reino com intrigas lá em 2023, daqui a 3 anos e 6 meses. Né? E então,
A partir de 2020, com as alianças, com a aliança árabe-israelense, com a divisão de Jerusalém, então vão haver guerras, rumores de guerras, que é o segundo selo, que Jesus fala em Mateus 24:6, tá? Depois virão as crises econômicas financeiras, como nós já estamos vivendo, e vai agravar a crise econômica financeira, que é o terceiro selo, e depois o quarto selo, a peste e a mortandade na terra, que já está acontecendo e vai acontecer de maneira muito mais intensa. Depois o quinto selo, a perseguição aos cristãos, como Jesus falou em Mateus 24, versículo 9 a 11, tá? Ele fala isso, né? 11 até 14, na verdade, mas o evangelho do reino sendo pregado a todas as nações, tá? E então virá o fim, tá? Com manifestações também, eu falei em Lucas 21, né? Com sol, lua, estrelas, com terremotos em vários lugares, que Jesus falou em 24, em Lucas 21, 25, com os homens desmaiando de terror pelas expectativas que sobrevirão ao mundo, porque os poderes do céu serão abalados, que é o sexto selo, tá? E depois também o sétimo selo aberto, com catástrofes acontecendo, diversas ali também, com as 7 trombetas, até que na sétima trombeta, tá, do Apocalipse, de 11:15 do Apocalipse, e também pode coincidir com a festa das trombetas. Então, esta doutrina pré-tribulacionista da festa das trombetas, ela não é antibíblica, tá? Ela é bíblica, sim, tá? Mas as pessoas só estão usando, pautadas nessa passagem da festa das trombetas, que seria na festa do ano novo judaico, que seria em setembro. Então eles falam dessa forma, somente relacionado com a festa das trombetas, mas ela é principalmente focada no texto bíblico de Apocalipse 11:15, ao soar da última trombeta, que o apóstolo Paulo falou, 1 Coríntios 15:52. E vai ser no momento, no abrir e fechar de olhos, em que os mortos ressuscitarão com os corpos então transformados e os vivos também transformados com esses corpos para ter igual o corpo da glória de Jesus Cristo, Filipenses 3:21. Para entrarmos na casa do Pai, onde há muitas moradas, e nós vamos ser recebidos, conforme Jesus fala em João 14, 1 e 2, ok? Então essa doutrina, o entendimento pré-tribulacionista de um arrebatamento antes dos 7 anos, não é verdadeiro, não é bíblico. Mas aí você vai falar assim, como eu já vi vídeos, pessoas assim, mas a pessoa é uma pessoa endemoniada, uma pessoa mentirosa, começou com essa doutrina do pré-tribulacionismo. Pera, calma lá, tá? Antes de acusar as pessoas que acreditam no pré-tribulacionismo, que são filhos do diabo, que são mentirosos, tá? Ou que lá foi de um sonho, de uma revelação, e não é pautado na Bíblia, e isso foi acreditado. Olha, Deus é soberano sobre toda a história. Tá? E existe sim um arrebatamento pré-tribulacionista na metade dos 7 anos, tá? Porque não são 7 anos de tribulação, mais 3 anos e meio. O arrebatamento será pré-tribulação, antes da tribulação da segunda metade dos 7 anos, ok? Porque Jesus falou que a tribulação vai acontecer quando o abominável da desolação estiver assentado no lugar santo na metade dos 7 anos, conforme Daniel 9:27 falou, tá? E ele fala, depois da tribulação, Mateus 24:29, então aparecerá o sinal da vinda, tá, de Cristo, né, para reinar aqui na terra, uma presença física, tá? Então, mas as pessoas falam assim, mas é uma pessoa mentirosa, essas coisas do arrebatamento pré-tribulacionista ou antes dos 7 anos, tá? Antes dos 7 anos não vai ser mesmo, mas Deus na sua soberania permitiu que houvesse esse entendimento na história, para que os cristãos não estivessem acomodados. Por causa da ideia de um arrebatamento antes da tribulação, num dia e hora que ninguém sabe, súbita, tá? Ou como a doutrina humana fala, uma especulação escatológica, dizendo sobre o arrebatamento secreto, como num dia e hora que ninguém sabe, antes dos 7 anos, por causa dessa crença, muitos cristãos, por muitas gerações, andaram no temor a Deus. Porque se tivesse um entendimento que o arrebatamento não seria antes dos 7 anos, tá? Que primeiro vem um arrebatamento para depois o anticristo começar a aparecer em Apocalipse 6,
saindo, vencendo e para vencer, as pessoas vão viver acomodadas. Simplesmente, talvez não teriam esse mesmo temor. Por temor a Deus, ainda mais lendo a passagem que também é mal interpretada das 10 virgens, que o noivo entrou para a festa dos casamentos e 5 virgens entraram com ele e 5 virgens ficaram deixados para trás, né, não puderam entrar, mas esse entendimento a respeito de 5 ficarem para trás, né, não poderem entrar na festa do casamento, então o que acontece? A igreja durante séculos, tá, teve esse entendimento que poderia não entrar. Então isso gerou um temor para que as pessoas estivessem com as suas lâmpadas cheias de óleo do Espírito Santo para que pudessem entrar na festa do casamento com o noivo. Entendem? Claro que eu estou falando que é um entendimento errado porque as 10 virgens não são a noiva, tá? É o cortejo da noiva, tá? Então é um outro contexto que não é o assunto agora, tá? A igreja, a noiva está dentro, tá? Vai entrar no casamento porque ela foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo, tá? Jesus pagou o preço para que ela pudesse vestir-se de linho finíssimo, branco e puro, tá? Então ele pagou o dote do casamento, né? Para que a noiva pudesse comprar os atos de justiça dos santos, que é o linho finíssimo, que Apocalipse capítulo 19, versículo 7 e 8 fala a respeito disso, tá? Mas esse entendimento do pré-tribulacionismo antes dos 7 anos, então todo mundo que acredita no pré-tribulacionismo fala assim, estou esperando o arrebatamento ser hoje, né? Qualquer dia e hora, tá? E aí depois que a igreja for arrebatada, então o que vai acontecer? O anticristo vai fazer aliança e vai começar a tribulação de 7 anos. Então esse entendimento é que está errado, tá? Mas isso salvou muitas e muitas gerações para que as virgens, então, usando essa ilustração, estivessem com seus olhos cheios, entendem? Então não é que essas pessoas são filhas do diabo, quem acredita no pré-tribulacionismo, porque eu mesmo fui acusado a respeito disso, né, que eu sou filho do diabo porque eu estava falando do arrebatamento pré-tribulacionista. Então não é essa a questão, tá? A questão é que Deus, na sua soberania, permitiu que houvesse em primeiro lugar este entendimento de um arrebatamento num dia e hora que ninguém sabe, antes de 7 anos, ok? Para salvar muitas e muitas gerações, porque Deus é misericordioso. E se as pessoas já entendessem que o arrebatamento não seria antes dos 7 anos, então imagina uma pessoa em 1930, por exemplo, tá? Não tinha Hitler, não tinha perseguição para falar o Hitler é o anticristo, né? E também aliás, entrou na Segunda Guerra em 1939 achando que era o anticristo, já falou assim, pronto, não foi arrebatado, tá? Então já estava perdido, porque o anticristo começou a se manifestar como se fosse o Adolf Hitler, e não era ele, claro que não, tá? Mas ele estava, o espírito do anticristo estava sobre ele sim, certamente, tá? Mas ele não era o anticristo, tá? Mas enfim, então as pessoas imaginam 1930, 1940, 1960, tá? Qualquer data, tá? Sabendo que haveria um anticristo que ia se revelar somente depois de haver o Estado de Israel. Imagina, antes de 1948 não tinha nem Estado de Israel. Então como é que a pessoa ia entender Daniel 9:27 de uma aliança com muitos de Israel? Como é que a pessoa vai entender uma reconstrução do templo que está em Daniel 9:27, os judeus fazendo sacrifícios para Deus? Não veio entender porque não tinha nem Estado de Israel antes de 1948, muito menos haver templo em Jerusalém para o anticristo se manifestar. Então, aí a ideia que o anticristo vai se assentar no santuário de Deus, Mateus 24:15 ou 2 Tessalonicenses 2:4, né? Ele vai se assentar no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus, aí espiritualiza como é o corpo de Cristo, o templo do Espírito Santo. É claro que a igreja é o templo do Espírito Santo. É claro que nós somos a habitação de Deus, mas não está falando do templo espiritual que somos nós, né? Ele está falando de um templo físico. Então Daniel 9:27 não tinha igreja para ter sacrifícios, para ter oferta de manjares depois da aliança. Está falando de um templo físico. Depois Daniel 11:31 fala exatamente dele profanar o santuário de Deus, estabelecendo a abominação desoladora, tá? Então é templo físico mesmo assim, tá? Que é também referido por Jesus. Mateus 24:1 e 2, os discípulos vão mostrar a reconstrução do templo que estava acontecendo e fala, Jesus, olha que pedras, que construções. Jesus fala, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quando acontecerá isso? Ele começa a descrever. Mateus 24:4, ele fala, virão muitos falando que são Cristo, não acrediteis, né? Porque haverá então, 24:6,
haverá então guerras e rumores de guerras, mas ainda não é o fim. Tá? Então ele começa a falar a respeito do templo, depois em 24:15, que o abominável da desolação que falou o profeta Daniel vai sentar no lugar santo, no templo em Jerusalém. O assunto é no templo físico, Mateus 24:1. E ele fala no templo físico, com o anticristo assentando, como Daniel falou também, em Daniel 9:27. Tá? Então, a interpretação de um templo espiritual, que então o anticristo vai se assentar sobre a igreja, que vai ser o Papa, que vai dominar a religião católica, os cristãos, essas coisas começaram a ter uma série de ideias, né? Na verdade, fora da realidade do que está escrito, mas Deus permitiu estas coisas para que, então, estas gerações que não entendiam que haveria restauração do Estado de Israel em 1948, que haveria a reconquista da cidade em 1967, que haverá um acordo de paz que vai dividir Jerusalém para que seja a capital do Estado palestino, que isso vai permitir a reconstrução do templo em Jerusalém, como os fiéis do Monte do Templo, esse grupo ortodoxo já tem pré-fabricado, tá? Para que então seja reconstruído o templo. E na metade dos 7 anos, então o anticristo sente-se nesse santuário de Deus como se fosse o próprio Deus, e vai se levantar tudo contra tudo que se chama Deus objeto de culto, que é o que o apóstolo Paulo falou em 2 Tessalonicenses 2:4. Então Deus permitiu este entendimento pré-tribulacionista por misericórdia, para que as pessoas entendessem errado, sim, mas não se acomodassem, não fossem mornos, não fossem frios, não estivessem sem óleo nas suas lâmpadas, então tivesse sempre este temor, qualquer dia, qualquer hora pode acontecer o arrebatamento. Graças a Deus por isso, tá? Embora não seja a verdade da palavra, mas a palavra de Jeremias 23, Jeremias 30, ele repete isso, ele fala assim: nos últimos dias entendereis isso, tá? Como também Daniel, vou pegar esse texto de Jeremias aqui para só ler o versículo especificamente, como também Daniel, ele não tinha entendido a respeito de todas as coisas, e Daniel 12, ele fala: Senhor, qual será o fim dessas coisas? Aí ele fala assim: Daniel, encerra as palavras deste livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então Deus fechou o entendimento das profecias para os últimos dias. Então hoje nós podemos entender melhor do que aqueles que iniciaram com a doutrina dos pré-tribulacionistas, tá? De um dia e hora antes dos 7 anos, ok? Tá? Nesse sentido aqui. Então, eu falei sobre Jeremias 23, tá? Ele fala assim... Jeremias 23:20, ele fala sobre isso, né? A ira do Senhor não retornará até que ele tenha executado e realizado os pensamentos do seu coração. Então, ele está falando sobre a ira de Deus, tá? E ele fala: nos últimos dias vós entendereis isso claramente, tá? Ou vós ponderareis a respeito disso perfeitamente. Então, o texto, né, depois de Jeremias 30, ele repete essa mesma expressão, falando da ira do Senhor, e fala: nos últimos dias entendereis isso, tá? Da mesma forma que Daniel 12 eu estava falando, tá? Daniel foi ordenado a encerrar as palavras do livro até o tempo do fim. É claro que já com João falando, Paulo falando, tanto nas cartas de Paulo como também no Apocalipse, então já começou realmente a se falar a respeito do assunto, mas o entendimento somente veio para o tempo do fim. Quando nós estamos vendo o acordo de paz sendo arquitetado pelas nações, quando nós estamos vendo os judeus ortodoxos pré-fabricando o templo em Jerusalém, quando nós vemos a novilha vermelha, que é para a consagração do sumo sacerdote, já está lá em Israel. Então, esses acontecimentos, guerras, rumores de guerras, muitos cristos se levantando, se dizendo que são eles, tá? Como tem apontado os vários líderes mundiais com a possibilidade de serem o verdadeiro anticristo, mas ainda existem muitos falsos cristos, como falsos profetas falando, e Deus, na sua misericórdia, permitiu então este entendimento pré-tribulacionista, com 7 anos de tribulação e um arrebatamento antes desses 7 anos de tribulação, que não é a verdade da palavra. Amém? Entenderam isso que eu estou querendo dizer? Então, não é para fazer guerra de pós-tribulacionistas e de pré-tribulacionistas, não é para haver um conflito entre os irmãos como existe na internet, um acusando o outro, tá? Que, mas o pré-tribulacionista, porque o pós-tribulacionista, porque o mid-tribulacionista. Então não é para ficar guerreando por causa de doutrinas, tá?
O fato de nós estarmos contendendo por causa de doutrinas, falando mal uns dos outros, é porque nós somos meninos, agitados de um lado para o outro por toda sorte, por todo vento de doutrina, que é o que está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 14. Tá? Nós estamos aqui nos digladiando sem necessidade, porque a palavra é a verdade e o entendimento das escrituras proféticas virá nos últimos dias com mais clareza. Tá? Mas até o primeiro momento havia necessidade de um entendimento pré-tribulacionista, 7 anos de tribulação e um arrebatamento antes dos 7 anos de tribulação. Pela graça de Deus, para que essas gerações fossem salvas, Deus permitiu assim. Só que, à medida que nós estamos vivendo os últimos dias, então começou a ser um outro entendimento com mais clareza, tá? E aí, por isso, começou a surgir com mais força nos últimos anos a visão pós-tribulacionista, no sentido de que a igreja vai passar 7 anos de tribulação e depois o arrebatamento vai ser no final dos 7 anos da tribulação, em Mateus 24:30, que também não é verdade. Mas Deus permitiu esse entendimento para que as pessoas, confundindo o que é arrebatamento antes da tribulação, na metade dos 7 anos da aliança, e depois a vinda de Cristo no final dos 7 anos, tá? Então as pessoas pudessem já se acostumando com a ideia, vou dizer essa palavra, mas passando a ter um entendimento que não é assim simples e lindo e formoso, que a gente não vai ser perseguido, que antes, quando a coisa piorar aqui, eu fui para o céu, tá? Não é assim. Haverá a pregação do evangelho do reino no princípio das dores, e haverá também perseguição àqueles que são de Cristo, tá? Como também lá em Apocalipse 6, quando fala do 5º selo, fala da morte de cristãos. Então hoje já existem cristãos sendo mortos, sendo decapitados, sendo queimados, casas queimadas, pessoas sendo queimadas vivas, tá? Isso já acontece e vai acontecer de maneira muito mais ampla, no sentido de que a igreja vai estar pregando o amor da verdade, vai estar pregando, denunciando o Cristo que está se levantando, saindo, vencendo e para vencer. Então haverá perseguições diversas também, tá? No mundo inteiro haverá perseguições, mas aqueles que são de Cristo vão, mesmo em face da morte, não amar a própria vida. E se tiverem que morrer por Cristo, nós vamos morrer por Cristo. Mas vamos vencer o diabo, como está em Apocalipse 12:11. Vamos vencer por causa do sangue do Cordeiro. Podemos ser mortos fisicamente, mas vamos vencer o diabo, porque nós não vamos negar a fé. Nós vamos permanecer firmes na fé e mesmo em face da morte não vamos amar a própria vida e vamos manter o testemunho de Jesus Cristo, o testemunho da palavra, e vamos também, na operação do poder do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, deter a manifestação do anticristo para que ele seja revelado somente em ocasião própria, como o apóstolo Paulo fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Tá? Ele vai se manifestar até que aquele que agora o detém seja afastado. E quando for afastado, tirado do meio, aquele que agora o detém, está falando sobre o arrebatamento da igreja, 2 Tessalonicenses 2:1, fala assim, a vinda de Cristo e a nossa reunião com ele, que é o arrebatamento, que ele falou na primeira carta, 4:15 a 17. Então ali ele fala sobre a parousia nos ares, vinda de Cristo, reunião com ele, este dia de Cristo, a presença do corpo de Cristo aqui na terra, detém a manifestação do anticristo para que ele se revele somente na ocasião própria, na metade dos 7 anos, como Daniel 9:27, Mateus 24:15, tá? O próprio texto de 2 Tessalonicenses 2:4, ele se revela aparecendo, crescendo em poder, mas ele vai se manifestar de fato. Versículo 9 e 10 de 2 Tessalonicenses 2. O aparecimento do ímpio é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então a igreja vai estar presente na primeira parte, nas primeiros 3 anos e meio, no princípio das dores. E então virá o fim, quando a igreja for arrebatada, 1 Coríntios 15, 23, 24, então virá o fim, como Mateus 24:14, 24:15.
Quando a igreja for tirada, nada mais detém, então ele pode se levantar contra tudo que chama Deus objeto de culto. E por isso que ele vai falar contra o Deus dos deuses, falar coisas incríveis, Apocalipse 13, versículo 6, e vai blasfemar contra Deus e contra o nome de Deus durante 42 meses, 13:5, 13:6, e vai falar contra o tabernáculo de Deus, os que habitam no céu, a igreja arrebatada. Então depois vai perseguir os santos de Deus no 13:7, tá? Porque aqueles que vão se converter, primeiras primícias da conversão, que são os 144 mil, Apocalipse capítulo 14, 1-5, as primícias. E eles vão pregar para todas as nações, e os descendentes da mulher da nação de Israel que vão se converter vão ser perseguidos também e mortos, tá? Que é o que fala então Apocalipse capítulo 13, capítulo 12, versículo 14, versículo 17, né? Fala isso, 42, 3 tempos e meio de perseguição aos descendentes da mulher, aqueles que guardam o testemunho de Jesus Cristo, tá? Então, haverá essa perseguição aos santos durante a grande tribulação também, tá? Então, mas nesse entendimento que eu estou falando assim, tá? Então, Deus está comandando a história, é Ele que abre os selos, Jesus Cristo, o Senhor. E o próprio diabo só pode se manifestar quando o corpo de Cristo, por causa do nome de Jesus Cristo, por causa do poder do Espírito Santo, estiver aqui detendo durante a primeira metade dos 7 anos. Quando for tirado do meio aquele que agora o detém, o corpo de Cristo que vai ser arrebatado, então nada mais o detém, e ele pode se manifestar com o aparecimento, com todos os sinais e prodígios da mentira, que 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 e 10 referem, ok? Que vai ser durante 42 meses, Apocalipse 13, 5, tá? Que seria exatamente os capítulos 13, 14, 15, 16, 17 e 18, tá? De tempo da grande tribulação, até que então venha Jesus Cristo, Apocalipse 19, como está Mateus 24, 29 a 31, depois da tribulação, vem Jesus Cristo para governar, estabelecer o seu reino, destruir o anticristo, julgar as nações e entrar na posse do reino para aqueles que creram, e então virá o fim, tá? De todas as coisas, quando então ele vai vencer a morte e vai lançar a morte no lago do fogo, e vai dar também o galardão da morte, né, para todos aqueles que morreram, e vai dar novos céus e nova terra para aqueles que nele crerem. Muito bem, eu falei um pouco a respeito dessa visão, entendimento pré-tribulacionista, né, nesse vídeo agora. Eu não vou me estender um pouco mais, né, do que já falei, tá? Mas depois, em próximo vídeo, também vou falar a respeito dessa visão pós-tribulacionista, tá? Do que por que está sendo pregado nesse sentido, né, das pessoas começarem a entender que vão passar pelo princípio das dores, que cristãos vão ser mortos, tá, no 5º selo, tá? Antes da última trombeta tem o 5º selo, né? A última trombeta é a 7ª trombeta do 7º selo, e no 5º selo tem perseguição aos cristãos. Os cristãos vão estar aqui no princípio das dores, pregando o evangelho do reino, Mateus 24, 14, judeus se convertendo também, tá? E depois a nação de Israel se convertendo na segunda metade dos 7 anos, e os 144 mil perseguidos, e os descendentes também perseguidos por amor do nome de Jesus Cristo, por amor à palavra, pelo sangue do Cordeiro, eles vão vencer também, como nós venceremos em nome de Jesus. Então que eu possa ter trazido um pouquinho de clareza agora com relação à visão pré-tribulacionista tradicional, tá? Como se creu no decorrer da história e ainda se crê, mas que haja um entendimento mais claro que não seremos arrebatados antes de 7 anos, num abrir e fechar de olhos em qualquer momento. Tem o momento certo, tem a ocasião oportuna do arrebatamento, e tem a ocasião oportuna também de manifestação do anticristo depois do arrebatamento da igreja, durante a grande tribulação. Amém? Que Deus abençoe, com graça, com entendimento, com revelação. E nós vamos seguir depois falando um pouco mais a respeito desses entendimentos escatológicos, mas para nos posicionarmos com clareza e firmeza na palavra de Deus. Também mediante a revelação do Espírito Santo que Deus deu ao seu servo João para registrar no Apocalipse, e Deus derrama sobre nós também para nós podermos nos posicionar de maneira adequada nesses últimos dias, no princípio das dores, nos quais nós já estamos começando a viver. Grande abraço a todos, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pela sua paciência e pela sua assistência. Que Deus te dê clareza e iluminação na palavra revelada, em nome de Jesus Cristo. Amém.